O que é, afinal, um produto perpétuo? Seja olhando para um e-commerce, para um infoproduto, seja lá o produto que for. O que caracteriza um produto perpétuo? Nesse vídeo eu vou te explicar isso, além de mais algumas nuances sobre como que se coloca um produto perpétuo no ar, quais que são as nuances ali dentro para que eu consiga trazer picos de vendas para um produto perpétuo, por exemplo, coisas desse tipo, da maneira mais sutil e clara possível. Beleza? Um produto perpétuo, seja lá ele qual for, qual modalidade de produto, porque nós temos diversas categorias de produtos, vamos dizer assim. Eu posso ter tanto produto físico, eu posso ter um infoproduto, aí se eu olhar para um produto digital, eu posso ter desde um curso, eu posso ter um workshop, eu posso ter, no âmbito geral, consultorias, mentorias, enfim, tudo que é tipo de produto. As categorias, até olhando para um produto físico. A ideia do perpétuo, a palavra por si só, o significado da palavra, é uma coisa que está sempre acontecendo, uma coisa perpétua. É uma coisa recorrente, uma coisa perene, beleza? E se eu paro para pensar, um produto perpétuo. O que seria um produto perpétuo? É um produto que está sempre rodando. É um produto perene. Associando isso a vendas, eu quero dizer que é um produto que está sempre vendendo. E se eu tiro a cabeça do digital, é legal muitas vezes a gente se afastar um pouquinho do digital e olhar para fora, olhar para offline, porque o digital, em muitas partes, na maioria delas, acaba se assemelhando muito ao offline, só que com o uso da internet. E claro, algumas ferramentas de automação, isso, aquilo, beleza. Mas a base, a essência da coisa, acaba não mudando muito. Porque mercado é mercado em qualquer lugar do mundo. Sabe, o mundo é um grande mercado. As pessoas a todo momento estão vendendo serviços, produtos no geral, sabe? E se eu olho aqui para fora do digital, pro offline em si, eu paro para pensar que tipo de produto que está sempre vendendo? Que tipo de produto que está toda hora ali, recorrentemente, vai acontecendo venda e tal. Aí, beleza. Eu vou cair, por exemplo, numa padaria, numa farmácia. Se eu paro para pensar, eu consigo ir lá, entre aspas, 24 horas por dia, o dia que eu quiser da semana, eu consigo ir lá comprar meu pãozinho, eu consigo ir lá comprar um remédio para gripe, sabe? Eu paro para pensar numa borracharia, tá sempre ali, volta e meia, tá sempre acontecendo, sempre fluindo, sempre recebendo um fluxo de gente, sempre negociando, vendendo, sabe? E quando eu olho para dentro do digital, eu também trago essa ideia junto. Eu tenho dois tipos de modelos de venda, que quais são? Primeiro, é um produto perpétuo, ou ele está sempre vendendo, ou ele é um produto lançamento, que ele só vende de vez em quando. E aí, se tu olhar para fora do digital, continuar olhando, se tu vai pensar, tá, o que seria um lançamento fora do digital? Para pensar num show, por exemplo, num filme que vai ter no cinema, de repente, que vai acontecer, vai estar lá disponível durante um determinado período. Pô, esse filme aqui saiu, o filme do Deadpool, um filme da Marvel, um filme de sei lá o que, super aguardado. E esse filme vai ficar no ar aí por cerca de 2 semanas depois vai sair, sabe? E aí vai pra uma Netflix da vida, vai, enfim, mas curtir no cinema só tem 2 semanas. E aí você faz uma antecipação toda daquele filme que vai acontecer em tal dia, tal momento, quando abrem as vendas, a possibilidade de assistir, de participar daquele evento, de participar daquele produto. Aí, bum, eu tenho um pico de vendas. Tu vai olhar um gráfico de vendas num perpétuo, grosseiramente, bem grosseiramente. Eu tenho uma linha reta, levemente inclinadinha, que às vezes, mas se eu olho mais de perto, lógico, ela tem as suas nuances ali, ela tem altos e baixos, picos e vales, sabe? Nada na vida anda em linha reta, constante, eternamente, sabe? E a questão do lançamento, ele já é um pouco o contrário. E, ao invés de ele andar assim, ele vai estar sempre numa linha reta, tocando praticamente aqui no eixo zero, e daqui a pouco, bum, dá-lhe um picozão, volta, pá, e continua, e zera, por causa que eu não tenho venda acontecendo aqui, tá entendendo? Aí daqui a pouco, durante um determinado período de tempo, blá, eu tenho um pico, aí eu volto, e aí volto pro zero. O zero significa que aquele produto está fechado, não tem possibilidade de comprar, de adquirir aquele produto, de participar daquele show, de ver aquele filme no cinema, entendeu? Então, o perpétuo ele é isso. O perpétuo é quando eu tenho recorrência de venda, quando ela está sempre acontecendo. E tá, se eu olho para um e-commerce também, por exemplo, também funciona. Por causa que é uma loja, é a mesma coisa que eu for numa loja de sapato, uma loja de roupa, sei lá, o material que o e-commerce venda, produtos de casa, sei lá, sabe? Tu vai lá dentro da loja, tu vai comprar, tipo a padaria, tipo a farmácia, tá sempre disponível. É só eu querer, vou lá, faço minha comprinha, opa, show de bola, valeu, vou pra casa, entendeu? E claro, se eu parar pra pensar
lançamento atrelado a um perpétuo, uma ideia que eu gosto de trazer muito é que eu gosto muito de perpétuo, mais do que lançamento. E por quê? Porque eu tenho, vamos dizer assim, uma certa estabilidade em relação às vendas e com isso uma previsibilidade. Isso vai crescendo, crescendo, tomando um corpo cada vez maior, vai virando uma bolinha de neve. E também porque um lançamento cabe dentro de um perpétuo. Mas o contrário não é válido. Eu não consigo colocar um perpétuo dentro de um lançamento. Tá, Arthur, me traduz aí esse papo. Como assim? Eu consigo ter picos de venda conforme eu vendo um produto constantemente, mas eu não consigo fazer vendas constantes num produto que só vende de vez em quando. Entendeu? E o que, que seriam esses picos de venda? Quando eu paro para pensar em produtos perpétuos, eu tenho grosseiramente dois tipos de picos de venda. Ou é um evento, ou é uma promoção. E aí tu para pra pensar, pô, legal, agora as coisas começam a se encaixar. Porque quando tu faz uma promoção, é um período de tempo específico para as pessoas aproveitarem aquilo. Que está atrelado a uma urgência, uma escassez. A urgência é o período de tempo que eu tenho para agir, e a escassez é a quantidade de sei lá o que disponível, seja a quantidade de tempo, seja a quantidade de produto, sabe? Até quando eu paro pra pensar em urgência e escassez, um acaba sendo meio que sombra do outro. Dificilmente eu tenho só urgência, dificilmente eu tenho só escassez. Normalmente andam lado a lado, sabe? Mas eu gosto de pensar que a urgência ela está relacionada a quando que aquilo vai acontecer. E a escassez, o quanto que eu tenho disponível de tempo, de seja lá o que for. E aí, beleza. Quando eu tenho uma promoção, por exemplo, eu tô vindo lá com as minhas vendinhas no perpétuo. Ei, beleza, tá aqui, ó. Pá, crescendo, daqui a pouco, opa, fiz uma promoção que vai durar uma semana. Pum, subiu, tive mais vendas. Opa, desceu, tá acabando a promoção, acabou a promoção, voltei pro quanto eu caminhava normalmente. Beleza? E o mesmo acontece com um evento. Tá, e o que que seria um evento, Arthur? Um evento ele é basicamente um lançamento. É quando eu faço uma antecipação, quando eu gero uma euforia na audiência em relação a um evento que vai acontecer em determinado momento. E aí eu abro, possibilito aquelas compras, aquela participação dentro do produto, dentro daquela condição do produto, muitas vezes. Estou atrelando a uma promoção, pode ser o mesmo produto, mas tem uma condição especial para participar. E aí a pessoa compra, epa, beleza, valeu, tchau. E vai para casa feliz, beleza? Aproveitou aquele determinado momento. E aí é uma estratégia muito mais elaborada, porque aí eu estou trabalhando como se fosse um lançamento convencional, sabe? E lançamentos existem diversos tipos, uma penca deles. Lançamento cápsula, lançamento meteórico, lançamento, enfim, sabe? Tem uma penca aí, tipo de lançamento. E acaba sendo basicamente isso. E tá, Arthur, beleza, eu já entendi isso. E para que eu consiga ter um produto perpétuo, o que, que eu tenho que fazer? Como que é a estrutura básica de um produto perpétuo? Olha, pensa comigo assim. Quando eu estou pensando em vender alguma coisa, um ponto primordial a se considerar quando eu estou trabalhando tanto na concepção de oferta quanto no produto, a comunicação no macro da coisa, eu tenho que pensar em níveis de consciência. Até que na oferta e no produto eu acabo não pensando tanto, mas eu penso um pouco. Mas diretamente a comunicação para vender aquele produto está relacionada a níveis de consciência. O que eu quero dizer com isso? Quando tu para estudar marketing, ver alguma coisinha a respeito, sabe? Tu se dá de cara com vários funis lá, aqueles triângulozinhos de cabeça baixa e tal. Aqui eu tenho a ponta, imagina um triângulo negócio. Aqui eu tenho a ponta. E aqui em cima eu tenho o topo. Base, ela é uma pontinha bem mais fina. E o topo, ele é mais largo. Essa área, ela é proporcional à quantidade de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Lá no topo eu tenho muito mais gente do que aqui embaixo. Só que aqui embaixo estão as pessoas propensas a comprar. Quando eu trago alguém que é inconsciente daquele assunto que eu estou trabalhando, do produto, eu faço um caminhamento dessa pessoa, eu aqueço ela para que ela esteja propensa a comprar, sabe? Eu trago consciência para ela em relação àquilo ali, aquele produto, para que ela chegue aqui e consiga comprar, beleza? Quando eu vou abrir um negócio, pensando no produto perpétuo, vamos tirar os olhos do digital, e aí é para qualquer coisa, para um e-commerce, seja lá para que for, produto perpétuo. Eu vou olhar para uma padariazinha, eu adoro usar o exemplo da padoca. Se eu parar pra olhar pra uma padaria, eu abri uma padaria hoje. Beleza. Pá, vou abrir uma padaria na esquina de casa. Se eu abrir uma padaria na esquina de casa, o que, que eu tenho que fazer? Qualquer negócio por si só, mas a padaria. Eu tenho que pagar minhas contas. Provavelmente, eu tenho que ir pagando empréstimos. Ou eu tenho que ir reabastecendo o meu caixa conforme os gastos que eu tive. Para abrir aquele estabelecimento, conta de água, conta de luz, material, funcionário, sei lá, sabe? Eu já venho com um déficit. Eu já venho com negativação ali, vamos dizer assim, eu já começo negativo. Eu tenho que voltar para o zero.
E depois eu tenho que continuar vendendo para ir crescendo o meu negócio. E para quem que eu vou vender isso? Dificilmente eu vou vender para uma pessoa que está aqui em cima, que não sabe o que é pão, que nunca ouviu falar, não sabe o que é pão. Você tem um ser humano lá, sei lá onde, mora nas colinas, que não sabe o que é pão, nunca viu pão na vida. Aí eu tenho que apresentar o pão para ela, mostrar os benefícios, dizer que é muito bom. Aí a pessoa começa a entender, pá, começa a entender os diferenciais do pão, até que chega no momento que eu mostro o preço daquele pãozinho e a condição dela comprar aquilo, a condição da minha oferta, sabe? Condição de adquirir aquilo, a minha oferta em si, que é quando ela tá aqui embaixo, beleza? Então, quando eu penso em abrir um negócio perpétuo, colocar um produto para rodar perpétuo, eu já tenho que sair vendendo para as pessoas que estão aquecidas. Eu já tenho que sair conversando com essas pessoas que estão aqui na ponta. Não posso perder tempo grosseiramente com essas pessoas que estão na metade do funilzinho ou lá em cima. Eu já tenho que vender para quem está aqui embaixo, para quem está aquecido, para quem já está propenso. E quem já está aquecido, quem já entende que já tem uma dor, quem já entende a solução daquela dor, quem já entende que existem produtos no mercado que suprem aquela dor, sabe? Que vão fazer com que ela alcance determinado objetivo, determinado desejo e tal. Essas pessoas, elas já entenderam tudo isso, elas já entenderam de produto, elas já entenderam da parada toda. Elas já estão procurando comparar na concorrência o teu produto com os dos outros. Elas já estão comparando o preço. É a mesma coisa, pô, eu já sei, eu preciso de um remédio para gripe. O pão, vamos continuar na padaria. Eu preciso comprar pão. Tá, eu vou na padaria de Joãozinho, vou ver quanto é que tá o pão. Eu vou na padaria da Mariazinha ver quanto é que tá o pão. Vou ver quantos pães que chegam lá. com- Conforme eu gasto tanto, eu vou ver qual que é a condição do pãozinho, se eles me dão uma condição para pagar depois, para fazer um fiadinho, no cartão de crédito tem juros, não sei o quê. Eu já estou procurando condições de pagamento, condições de compra, sabe? Diferenciais de produto. Ó, o pãozinho do Joãozinho, ele tem a farinha tal, o da Mariazinha é farinha Y, esse aqui tem glúten, esse aqui não tem, sabe? Os diferenciais de mercado. Eu já estou a ponto de estar procurando os diferenciais, já estou nos finalmente para decidir comprar. E eu tenho que anunciar, eu tenho que conversar com essas pessoas. E beleza, conforme eu já estou vendendo para essas pessoas que moram aqui na pontinha, que já estão propensas a receber alguma oferta, aí eu começo a abrir a minha comunicação. Porque a maior parte do mercado não está localizada na ponta, está localizada da base para cima. Lembra da área desse triângulo. Então, conforme vai se passando o tempo, eu continuo vendendo para essas pessoas aqui e começo a abrir minha comunicação, trazendo mais consciência para as outras pessoas que fazem parte desse funil. E aí eu começo a educar essas pessoas a respeito do meu produto, a respeito dos problemas que elas têm, a respeito dos problemas que elas nem sabem que elas têm, muitas vezes. Que nem a fome que ela está passando, que poderia ser suprida ali com um pedacinho de um pãozinho quentinho, de uma cuca, sabe? Essa que é a ideia. Então, com o passar do tempo, eu continuo vendendo e esse dinheiro eu uso, claro, para ir crescendo meu negócio, para desenvolvendo meus negócios, para estar pagando gastos XYZ e para estar expandindo minha comunicação para outras pessoas e trazendo elas, educando elas para que eu consiga fazer esse caminhamento. Porque se eu fizer no início do meu negócio esse caminhamento de puxar gente que não sabe que pão é importante nem que pão existe, eu vou perder muito tempo. E o tempo, ele é dinheiro. Ainda mais quando eu abro um negócio, quando começa uma parada, que eu já começo negativo. Eu já tenho que pagar conta, eu já tenho que fazer um monte de coisa, sabe? Já é aquele sufoco inicial para a parada começar a andar, começar a tracionar. Então já tenho que vender para essas pessoas aqui e eu começo a abrir minha comunicação aos poucos. Entendeu? E isso é para qualquer negócio. Seja para e-commerce, seja para uma padoca, seja para um infoproduto, seja, seja lá por que for. Entendeu? Então é basicamente isso. E aí, os canais que eu vou estar usando para comunicar esse produto, eu posso usar o Instagram, eu posso usar o LinkedIn, eu posso usar o WhatsApp, eu posso usar e-mail, eu posso fazer uma infinidade de coisas. Quando eu estou pensando no viés estratégico de comunicar isso, de estratégia de marketing no geral, tanto de atuação, quanto de canais, quanto de tudo, estratégia é totalmente moldável. Eu posso mexer, desdobrar e tal, não tem nada fixo. Tem coisas que grosseiramente já estão validadas, que funcionam. Olha, se tu mandar uma pessoa para uma página de captura com vídeo, sem vídeo, normalmente tende a converter tanto. Um anúncio, normalmente, ele tem tal formato. Um e-mail, normalmente, a gente dispõe ele assim e tal. Ah, tal coisa é assim, assim, assado. Normalmente eu penso assim, eu levo a pessoa daqui para cá, daqui para lá. Tá, beleza, tem algumas coisas que em tese já estão validadas, mas é totalmente moldável. Às vezes eu, pô, em vez de levar essa pessoa daqui para cá, eu vou colocar uma coisinha no meio aqui, tal. Eu vou pegar o dado dela aqui para jogar ela para um outro lugar enquanto ela tá indo para cá. Que aí se ela não fechar aqui, eu já mando uns outros contatos por e-mail dela, pro WhatsApp, sei lá, sabe? Essa maneira de estar trabalhando em cima da estratégia é totalmente moldável, entendeu? A questão é entender bem a nuance, a base, essa questão dos níveis de consciência para que eu consiga vender para essas pessoas aqui, ser assertivo, ser objetivo na minha comunicação em relação a anúncios, em relação a páginas, e-mails,
para essas pessoas que estão aqui e depois entender o que eu preciso comunicar, como que eu posso mostrar, ofertar para as outras pessoas que elas estão em outros níveis de consciência e trazer essas pessoas de um ponto mais alto em relação à inconsciência até o momento que eu consigo ofertar para elas. Beleza? É basicamente assim que se dispõe um produto perpétuo. Valeu? Espero que tenha clareado bastante a respeito. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, traz até alguma outra sugestão de vídeo, vai ser super bem-vindo, tá bom? Indica aí para quem você acha que vai ser útil esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal para ficar por dentro de mais melhores vídeos. Curte, compartilha, se inscreve e é isso aí, tá bom? Fiquei comigo para mais e melhores vídeos cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.